Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 11 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra links para rever as entrevistas que já foram realizadas por aqui e também pode fazer a sua participação. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba, reajuste salarial. Saúde envia à Câmara projeto de aumento de 20% no salário dos médicos plantonistas. A Prefeitura de Piracicaba enviou o projeto de lei à Câmara de Vereadores na segunda-feira, que reajusta os salários adicionais pagos aos médicos plantonistas e aos médicos da rede que fizerem plantões. De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Melo, o aumento no valor final do salário pago será de 20%. De olho na segunda fase, Copa Paulista de Futebol. Caso termine na liderança, há chances de o 15 enfrentar o São Bento, o São Caetano e o Monte Azul na fase seguinte. Classificado com 2 rodadas de antecedência, o 15 de Piracicaba segue sua rotina de treinos, mas de olho na próxima fase da Copa Paulista. Se o 15 terminar em primeiro na sua chave, poderá enfrentar na fase seguinte o Grupo 6, o São Bento, o São Caetano e o Monte Azul. A Tribuna Piracicabana, ETE Piracicamirim terá 22 milhões em nova ação contra mau cheiro. A parceria público-privada para a coleta e tratamento do esgoto de Piracicaba apresenta bons números quanto ao atendimento da população piracicabana. No entanto, a ETE do Piracicamirim, localizada na SP-304, rodovia Luiz de Queiroz, constantemente é alvo de reclamações sobre o mau cheiro. Apesar dos investimentos feitos pela contratada Águas do Mirante, na manhã de ontem foi anunciado novo investimento no valor de 20 milhões para a alteração e modernização desta ETE. Jornal de Piracicaba. Câmara pede tropa de choque para blindar manifesto do Reaja. A Câmara pediu o apoio de uma tropa de choque para blindar manifesto do Reaja Piracicaba, previsto na sessão de amanhã, quando será protocolado de forma simbólica projeto de lei de iniciativa popular que revoga o aumento salarial dos vereadores e haverá o possível uso da tribuna por integrantes do grupo. Gangue tenta atear fogo em ônibus e GC detém 3. Uma gangue formada por ao menos 7 pessoas tentou atear fogo ontem às 7h30 da manhã em um ônibus no terminal Pauliceia. A Guarda Civil foi acionada e o grupo se dispersou. 3 adolescentes, 2 de 15 anos e 1 de 17 anos, no entanto, foram apreendidos na favela no Jardim Paraíso, região do Monte Líbano. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 31 e a mínima aos 15 graus. E após o intervalo, eu converso com o jornalista Marcelo Borganha. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora. E hoje aqui comigo no estúdio, Marcelo Bonganha. Antes do intervalo eu falei Borganha, né, Marcelo? Não, desculpa, é Bonganha. Ele é jornalista, doutorando em administração, mestre em administração, especialista em marketing e também é professor do ensino técnico, do ensino superior e assessor parlamentar da Câmara de Vereadores no gabinete do Capitão Gomes. É muita atividade, hein? É, bastante. Sou pai também, marido. Pai, marido também. Não nas horas vagas, né, Marcelo? Pois é, a gente tem que priorizar também a tem, família, né? Bom, Marcelo, o nosso bate-papo de hoje é sobre um pouco da profissão de jornalista, sobre esse campo de notícia que a gente vê aqui na cidade, enfim, um panorama geral, um pouquinho das suas atividades desenvolvidas na Câmara. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né? Eu também como jornalista, às vezes eu me questiono sobre isso e queria saber a sua opinião. Escolher o jornalismo foi uma opção, uma escolha romântica? Como é que você vê a sua escolha e a atuação e do jornalista de uma forma geral que a gente tem visto aí na imprensa? Eu quero agradecer, antes de mais nada, pelo convite, né, o pessoal aqui da TV Opinião, parabenizar você pelo programa e dizer o seguinte: eu ingressei no meu curso de graduação como jornalista com 17 anos, né? Eu era ainda um adolescente, o Brasil vivia um momento diferente do que vive hoje, nós vivíamos num momento de instabilidade política e econômica, e o jornalismo na época era os olhos das pessoas, a voz das pessoas, era uma forma de você tentar denunciar, de mostrar o que de fato acontecia, apesar ainda dos resquícios que a gente vivia de um período de repressão muito forte pelo qual o país passou. Então eu acho que foi uma escolha romântica, assim. Minha primeira opção foi jornalismo, a segunda foi direito. Eu acho que talvez eu não fosse um bom advogado hoje, talvez eu não seria, mas eu tive a chance de exercer a profissão de jornalista em várias oportunidades e sempre procurei agir com bastante ética e muita responsabilidade. Uhum. E como que você vê essa questão da permissão por outros profissionais, outras pessoas, às vezes sem a graduação, muitas sem a graduação de jornalismo, que não possuem o MPB, de atuarem como jornalistas? Essa foi uma estratégia dos donos de jornais, dos donos de rádio, dos donos de televisão, para pagar sempre o piso, né? Que no Brasil as empresas não pagam o valor convencional, elas pagam sempre o piso, não pagam o teto, não pagam nem a metade, pagam sempre o piso, né? Penso que tenha sido uma estratégia, primeiro, para poder enfraquecer a categoria, porque o jornalista hoje, sindicalizado, fortalecido, ele de fato consegue mobilizar a sociedade, ele consegue expor as feridas da sociedade, né? Seja através de um jornal, de uma emissora de rádio, de televisão. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, entra em conflitos de interesses da emissora com o poder de plantão, seja ele numa prefeitura, seja ele num governo estadual, no governo federal, seja um cliente. Às vezes o jornalista tem uma matéria extremamente, vamos dizer, um furo de reportagem a respeito de uma determinada empresa
que pode estar causando dano à sociedade. Mas se aquela empresa anuncia no jornal, ou no rádio, ou na televisão, aí o dono do jornal vai falar, não, eu não quero esse tipo de matéria. Hoje acontece muito isso, aliás, sempre aconteceu isso, sempre aconteceu. E a relevância da informação, na sua opinião, também ficou um pouco abalada depois dessa decisão? Ficou porque o curso de graduação, né, a faculdade, ela dedica parte da sua grade curricular para tratar de questões como a ética, por exemplo, na profissão, a responsabilidade, questões que não são abordadas em geral por algumas pessoas. Hoje em dia, alguém que tenha uma redação razoável, que saiba falar bem e que tenha uma aparência relativamente bonita, aceitável pela sociedade, vai trabalhar nos veículos de comunicação sem problema. E aí tiram aquele registro provisório, aquele MTB, aquele número no Ministério do Trabalho. Né? Eu acho isso uma agressão à categoria, porque eu jamais me atreveria a advogar sem passar por um exame da OAB. Eu jamais exerceria a profissão médica, por exemplo, se eu não tivesse uma especialização, se eu não fosse credenciado para isso. Agora, para o jornalismo tudo vale, todo mundo acha que sabe escrever bem, né? E às vezes fala um bando de bobagens, a gente vê isso, os políticos principalmente, às vezes usam termos que não têm sentido, mas se atrevem também a ser jornalistas. Né? Pois é. De uma forma geral, a gente percebe que a credibilidade da informação também foi abalada com relação a isso. Tanto a qualidade da informação quanto a credibilidade. Porém, ainda existem muitas pessoas que não reconhecem que a diferença entre a formação de um jornalista, que tem o MTB, que a gente está dizendo aqui MTB é o registro para exercício da atividade, que era exigido até, eu acho que há uns 3 anos, Marcelo. Ainda voltou, né? Felizmente pois voltou a ser uma exigência básica. Né? Mas a permissão de que as pessoas façam notícia ainda existe, mas a formação não é assim necessária. E a credibilidade da informação é questionada por algumas pessoas que têm criticidade, porém a informação está disponível a todos e muitos não questionam. E esse interesse político, interesse, enfim, comercial, tudo isso começa também a cumprir um papel de transferir uma informação, convencer a pessoa, persuadir, sem que isso tenha algum fundamento real mesmo, seja uma notícia real. Né? Como que você avalia esse leitor, esse telespectador, esse ouvinte de rádio? A credibilidade da informação tem que ser questionada? Essas pessoas devem buscar outras fontes? O que você acha? Olha, no rádio as pessoas acabam atrelando a credibilidade ao locutor. Né? Então tem uma relação de proximidade quase que familiar com o locutor daquela emissora de rádio, acompanha todas as manhãs. É um público definido, mas é um público que acredita no que aquele locutor está dizendo. Essa credibilidade, às vezes, ela é apropriada de forma adequada ou inadequada. Já no jornal e na televisão, isso quase não acontece. A televisão ainda é muito crítica, mas as pessoas ainda não têm o discernimento do que é ler uma notícia e do que é interpretar uma notícia. Às vezes, uma manchete num jornal da sua cidade ou da nossa cidade tem por trás dessa manchete um revanchismo político, um rancor muito grande, uma política sistemática de desvalorizar algumas instituições. Isso é muito comum. A notícia ela existe, mas o próprio Capitão Gomes, que é o vereador para quem eu trabalho, com muita satisfação, com muito orgulho, diz que a verdade sempre tem 3 lados. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Não é? Porque uma história sempre tem 2 lados. Nós, como jornalistas, sempre temos o dever de ouvir os 2 lados da história. E às vezes o outro lado pode não vender tanto jornal, pode não atrair tanta audiência no rádio e na televisão. Então a credibilidade está atrelada assim à responsabilidade do jornalista. Acontece que o jornalista é um trabalhador intelectual e que ele vende o seu trabalho para o dono do jornal, e o dono do jornal diz o que pode e o que não pode, o dono do rádio, o dono da TV. E um outro aspecto que fez com que as pessoas tivessem maior volume de informação foi o advento da internet em 1996, que se tornou, né, um fenômeno mundial do qual hoje a humanidade não prescinde, não abre mão disso. E com isso as redes sociais, né? Sim. Hoje a gente vê que quem vive sem rede social?
Sempre em alguma rede social a pessoa está. Mas a notícia também, as pessoas têm muita pressa. E às vezes a rede social acaba secando, enxugando demais aquela informação. E as pessoas leem o título e se consideram informadas. Isso também é um risco, né? Também é um risco. Existem citações filosóficas, sociológicas que são atribuídas a pessoas que a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Existem notícias que são plantadas. Eu tive esses dias, algum tempo atrás já, até achei interessante, porque algumas pessoas comentaram uma foto que saiu da Exalc, né, do prédio da nossa centenária Luiz de Queiroz, e ali um comentário embaixo: esta é a sede da fazenda do filho do Lula, né? Então, assim, quem não sabe que a Exalc é a maior escola de agricultura da América Latina, é um dos orgulhos da Universidade de São Paulo, é um patrimônio público estadual, é capaz de acreditar que aquela é a fazenda do filho do Lula. Isso é falta de critérios, de criticidade. O Facebook, por exemplo, que é uma das redes sociais mais fortes, ele é um espaço muito democrático. As pessoas colocam ali o que querem, mas precisam responder também pelos seus atos. Então eu não posso simplesmente ofender uma pessoa, colocar lá a foto de uma pessoa e dizer que essa pessoa é uma contrabandista, uma contraventora, e a pessoa, né, ela tem todo o direito de reclamar e de ter os seus direitos garantidos. Então o Facebook em especial e o Twitter estabeleceram uma nova forma de diálogo com a sociedade que o jornal não conseguiu fazer, porque é uma comunicação unilateral e muito demorada. Você só tem retorno do jornal no dia seguinte e você só tem a garantia do seu texto se o editor-chefe ou se o dono do jornal permitir que seja publicado. A televisão é um processo mais demorado, mais complexo, depende do tempo, assim como o rádio. A internet não. Você tem um pensamento, você posta ali e o planeta Terra inteiro fica sabendo o que você é e o que você faz. Pois é. Já que você tocou nesse assunto da liberdade aí de expressão, porém das consequências que isso traz no Facebook, a gente teve uma notícia na cidade de que alguns vereadores, né, da Câmara de Vereadores entrariam com investigação contra algumas pessoas que publicaram informações, enfim, textos que falaram o que queriam, vamos dizer assim, no Facebook, e isso vai ser investigado. Como que está isso na Câmara? Olha, existe uma legitimidade dessas pessoas em reclamarem. Eu não sou contra qualquer tipo de manifestação, até porque eu também pintei o rosto, eu também bati panela, eu também pedi o impeachment do Collor, eu também quis eleições diretas. Mas eu nunca ofendi ninguém por conta disso, nunca queimei ônibus, nunca atirei pedra em porta de banco, né? O que acontece é que as pessoas hoje, elas acabam se colocando como vítimas de uma, entre aspas, de uma perseguição que na verdade é uma reação, não é? A reação é a lei do Newton, a lei da física, toda ação tem uma reação. Então se você coloca na internet, né, um texto ofensivo à pessoa, né, essa pessoa, seja ela detentora de um cargo público ou não, ela tem o direito de requerer na justiça a retratação, se for o caso. Quem vai dizer isso é a justiça. Então eu acho legítima a ação da Câmara de Vereadores e dos vereadores em buscarem na justiça o direito que eles têm, né, de serem julgados. Porque hoje na internet as pessoas acusam, elas julgam e elas sentenciam. E aí as pessoas, às vezes movidas por um sentimento ou pelo desconhecimento do que está acontecendo, vai lá, começa a curtir, começa a fazer comentário. Isso ganha uma repercussão enorme e a credibilidade, né, das pessoas acaba indo por terra. É bem verdade, também é preciso dizer aqui, que os políticos também são uma matéria-prima para esse tipo de coisa. Todos os dias a gente vê nos jornais, na televisão, no rádio, na internet, escândalos. Hoje mesmo, pela manhã, eu fiquei sabendo que o cargo do primeiro escalão ali do Ministério do Trabalho, que é ocupado, né, pelo PDT, que é um partido que compõe a base da presidente Dilma, ele pediu demissão do cargo porque ele foi envolvido
num esquema, né, de corrupção. E aí a gente sabe que os políticos, eles favorecem esse tipo de pensamento, mas a gente não pode colocar na vala comum todos os políticos, né? É muito difícil exercer atividade política hoje, porque o conceito que a sociedade tem é de que político não presta, né? Não presta. E é sobre esse desafio, eu como profissional também da comunicação e aí como assessor parlamentar na Câmara, que nós vamos falar no próximo bloco. Okay, pode ser? Pode. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora. Marcelo, antes do intervalo a gente começou a falar sobre os desafios aí de ser assessor parlamentar, jornalista na Câmara de Vereadores, principalmente nos dias atuais, né? Hoje a gente viu aí no Jornal de Piracicaba, você falou a notícia, né, que a tropa de choque foi acionada e amanhã deve estar presente na sessão, né? Por que isso aconteceu? Como que é hoje a relação da Câmara com esse tipo de movimento? Olha, a Câmara nunca se recusou a aceitar a entrada dessas pessoas, de qualquer pessoa. A Câmara tem as portas abertas, né? Agora, não é porque se trata de um espaço público que você pode entrar sem camisa, mascarado, existem regras. Tenta entrar no Palácio do Planalto, né, para ver se você consegue entrar de uma forma que não seja estipulado. Tenta entrar no Palácio dos Bandeirantes, né? Tenta entrar no Fórum de Piracicaba. Então, em todos os espaços públicos, seja esses espaços de qualquer um dos poderes, né, do Executivo, do Legislativo ou mesmo do Judiciário, existem regras. As pessoas que entram nesse local para se manifestar, elas têm o direito de se manifestar, não é? Mas o que não pode acontecer é atos de vandalismo, são atos de vandalismo, como a gente já viu na Prefeitura de Campinas, na Câmara de Vereadores de Campinas, na Câmara de Vereadores de Limeira, né, na Prefeitura de São Paulo. Então a Câmara, ela, por ser um espaço que é público, né, por pertencer ao patrimônio público da cidade, eu penso que a presidência e a mesa diretora adotaram providências para manter a integridade do patrimônio das pessoas, porque não são só os vereadores que trabalham lá, né? Existem pessoas que são assessores, são profissionais, são pessoal da limpeza, os próprios funcionários contratados
da Câmara, que às vezes não tem preferência por partido A, por partido B, por vereador A ou B. Eles estão exercendo a sua atividade profissional. E é exatamente para poder assegurar a integridade dessas pessoas que a polícia às vezes precisa ser chamada. Eu adoraria que isso não fosse necessário, que as pessoas fossem lá e que protestassem. Eles protestam basicamente em relação ao aumento do salário dos vereadores, né? Que existe um dispositivo numa lei que concede um aumento em cadeia, que vem lá dos deputados federais, existe um percentual que as assembleias legislativas reajustam os funcionários dos seus deputados, e em Piracicaba também isso acontece. Agora, eu não vi nenhum protesto em relação aos 2 deputados estaduais que nós temos na cidade, que também tiveram seus salários reajustados. Eu acho que eles merecem o que ganham, né, os deputados, até porque nós votamos nessas pessoas. A relação salarial que existe, ela não é instituída pela sociedade. Existe um dispositivo que rege isso. Se você ganha pouco no seu emprego, você não tem que se revoltar contra alguém que ganha mais. Essa é a lei da sociedade. As pessoas ganham pela raridade do seu trabalho. No curso de gestão de pessoas, eu digo isso, inclusive, né? Isso consta na literatura especializada. Uma pessoa que entra a trabalhar, por exemplo, num banco, como auxiliar, como escriturário, ele ganha aquela função porque a função dele talvez não seja tão importante quanto a função do gerente, não tenha tanta responsabilidade. Né? Então, eu penso que a Câmara, ela adotou essa medida para poder resguardar os funcionários. É claro que também existe aí toda uma questão das pessoas acharem que isso é uma forma de repressão, de censura, mas não é nada disso. Existem regras, ninguém pode entrar na Câmara de Vereadores, por exemplo, e tirar roupa lá dentro, não pode. Isso não tem a ver com ética, isso tem a ver com moral, isso tem a ver com as regras, com o regimento interno. A Câmara é regida por um dispositivo. Né? Quando você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa, você assina um contrato de trabalho concordando com as normas daquela empresa. Então, eu vejo que se existe uma certa animosidade, uma certa restrição da Câmara, e existe, a gente sabe que existe, em relação a alguns movimentos da cidade, do mesmo modo existem pessoas dentro desses movimentos que não estão a fim do diálogo. Boa parte das pessoas que integram, por exemplo, esse movimento Reaja Piracicaba, são pessoas íntegras, são pessoas intelectualizadas, são professores, são estudiosos, são donas de casa, são profissionais liberais que querem uma sociedade passada limpo. Eu também quero, mas existe a lei para fazer isso. Não é ofendendo, não é contratando pessoas, não digo que o Reaja faça isso, mas sabemos que existem entidades da cidade que se apropriam desse movimento para fortalecer a imagem de um candidato, possível candidato a deputado nas próximas eleições. É muito perigoso esse momento, porque ele antecede o processo eleitoral. Não é? E a sociedade, às vezes, não consegue ter um olhar mais clínico para esse tipo de ação. Né? Então, peraí, tem gente que está se aproveitando desse momento? Tem, claro que tem. Dizem que numa época de crise, você tem que tirar o S e criar, né? Então, numa época de crise, muita gente chora, mas a fábrica de lenço dá risada porque vende mais lenço. Então, sempre existe uma oportunidade escondida por trás dos movimentos. Em relação ao movimento Reaja Piracicaba, eu reconheço a legitimidade do movimento, eu acho que é um movimento correto, né? Tem ações contundentes, pontuais. O próprio Capitão Gomes acatou um pedido de uma audiência pública do Reaja Piracicaba e também do Observatório Cidadão, que é uma outra ONG da cidade. Fizemos uma audiência pública, escutamos o que a sociedade propôs, apresentamos isso na forma de emenda parlamentar e a Prefeitura agora está acolhendo essas sugestões dadas. Essa é a prerrogativa do vereador. O vereador não pode fazer lei, o vereador não tapa buraco, ele pede. Né? Quem executa é o executivo. A gente sabe que a Câmara de Vereadores de Piracicaba, durante essa onda de protestos que teve no mês passado, até no mês retrasado, foi palco de alguns eventos, né? Ali à frente da Câmara, até dentro mesmo da Câmara de Vereadores, houveram manifestações e alguns eventos que foram registrados pela imprensa da cidade. Como que você vê a importância
da cobertura da imprensa e como que você avalia a cobertura que foi realizada nessa ocasião? A imprensa joga um papel fundamental, porque as pessoas não têm acesso à informação, de modo geral, sem que seja através da imprensa. Infelizmente, a gente faz parte de um grupo de pessoas que tem acesso à internet, à tecnologia, mas não é toda a população que tem. E o jornal, o rádio, a televisão, ele se enraiza por toda a cidade e divulga a informação. A interpretação dessa informação cabe às outras pessoas. Então, se eu vejo um acidente de trânsito, eu vou dizer a minha versão, que pode ser diferente da versão sua, que viu de um outro ângulo, não é? Mas eu penso que a imprensa joga um papel importante desde que a imprensa noticiasse o fato, coisa que ela não faz. Agora, não há mal algum em dizer que a imprensa está do lado do fulano ou do ciclano. Nos Estados Unidos, por exemplo, a imprensa ela tem a liberdade de apoiar ou de não apoiar os candidatos em período de eleição, né? O presidente Barack Obama, por exemplo, ele precisou pagar para emissoras de televisão para poder divulgar o seu plano de governo. Redes de televisão importantes e conhecidas apoiavam o outro candidato. Isso não há mal algum. A própria imprensa fez isso. O jornal Estado de São Paulo, por ocasião das eleições presidenciais, declarou apoio a um candidato. Mas assuma isso. Não esconda essa democracia, essa ética, essa imparcialidade por trás dos editoriais. Isso não é legal, não é justo. E as pessoas estão percebendo isso. Né? Veículos de comunicação se fortalecem enquanto outros se enfraquecem. A credibilidade está na responsabilidade de saber o que vai para as ruas no dia seguinte. Eu, como jornalista, eu fico muito triste que isso aconteça, né? Porque eu também já escrevi matérias polêmicas, né? Que também foram censuradas pelos donos dos jornais. Então a censura não ocorre simplesmente pelos veículos oficiais. Muita gente não sabe, por exemplo, que alguns veículos de comunicação sequer respondem e-mails de vereadores. O vereador que manda um texto para ajudar no debate, para ser publicado, sequer publicam ou respondem. E aí prevalece a opinião do jornal, do rádio ou da televisão. Um programa de rádio que cita um determinado vereador, ou prefeito, ou secretário, deveria ligar para o secretário, para o prefeito, para o vereador e falar: olha, fulano de tal falou assim de você tem direito à resposta. Não fazem isso. Então, antes de pedir ética na política, é preciso ter ética na comunicação. E a ética não tem a ver com moral, a ética tem a ver com um conjunto de normas que rege a sociedade. Moral é outra coisa. A Câmara de Vereadores não é uma casa de moralidade, é uma casa de leis. Prevalece a lei. Se a lei permite, faça. Agora, é claro que eu mesmo concordo que às vezes um salário em torno de 10 mil reais para muita gente é imoral. E é mesmo. O sujeito trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, enquanto outros... Mas é aquilo que eu estava dizendo, as pessoas ganham pela raridade do seu trabalho. Quantos auxiliares ali, administrativos nós temos em Piracicaba? Milhares de pessoas que entram numa empresa para ser auxiliar administrativo, não é isso? Sim. Quantos vereadores nós temos? 23, numa cidade que tem o mesmo número de população. Quantos prefeitos a gente tem? Um só. Aliás, nós temos dois aqui, né? Que é o prefeito da Exalc, que oficialmente é um prefeito, né? E nós temos o prefeito municipal, que é o professor Gabriel Ferrato. Mas, em tese, ele deveria ser o maior salário da cidade. A gente sabe que não é, porque existem executivos na cidade e outras autoridades que ganham muito mais do que o prefeito. Então, essa questão da remuneração, tem um professor chamado Valdez Ludwig, que é um conferencista da área de administração, que já esteve em Piracicaba algumas vezes, e que ele diz exatamente: não é porque eu ganho pouco que eu vou fazer um serviço errado. O jogador do 15, ele não faz gol contra porque ele ganha pouco. Pelo contrário, ele quer ser descoberto. E está jogando bem agora. Está jogando bem, né? Diferente do meu São Paulo, que só perde. Marcelo, durante esse período de manifestação,
o trabalho, como é o trabalho seu e assim do Departamento de Comunicação da Câmara, intensifica? Vocês são procurados nessas ocasiões ou isso que você disse acontece também nessas fases mais críticas? Vocês realmente não são procurados? Eu não sou funcionário concursado, né, da Câmara, eu não pertenço ao Departamento de Comunicação da Câmara, mas eu acompanho de perto, porque eu tenho grandes amigos que ele trabalha, aliás, todos ali são profissionais extremamente competentes e que seguem uma linha muito democrática. Então, todos os vereadores são atendidos pelo conjunto de jornalistas, de cinegrafistas ali também da TV Câmara, de jornalistas também, profissionais ali que trabalham. Agora, o que acontece é que a imprensa às vezes vai de gabinete em gabinete, né, pegando a opinião de um vereador e de outro. E nós temos na cidade dois grupos muito distintos. Um grupo que é da base que apoia o governo e um grupo que fala, né, que se diz oposição ao governo, né? Então, eu digo se diz porque existem projetos de interesse da cidade que, mesmo sendo oposição ao governo, esses vereadores têm o espírito público de votar favorável, porque a oposição, de fato, vota tudo contra. Agora, existem projetos de relevância para a cidade que os vereadores de oposição concordam que é importante para a cidade e votam favoravelmente. Em alguns assuntos são contrários, como os vereadores da base do governo também são contrários a muita coisa, né? O próprio Capitão Gomes, ele questiona muito algumas ações. Por exemplo, a questão das antenas de telefonia celular. Não é? A legislação dizia que as torres de telefonia celular, que existem estudos dizendo que ela provoca câncer, e isso ainda está sendo debatido na sociedade, dizia que as torres deveriam ficar a 50 metros, né? Agora a lei foi mexida para 100 metros, de creches, hospitais, escolas, não é? O Capitão Gomes inseriu um dispositivo ali, incluindo residências, porque as pessoas vivem nas suas casas também, né? Então, e aí esse processo foi um processo difícil para ser votado, uma emenda entrou. Então existe um momento de tensão, mesmo na base de apoio, porque os vereadores precisam responder às demandas da sociedade, atender o que a sociedade pede. E às vezes o que a sociedade pede não é possível de ser realizado tão rapidamente, e aí às vezes existe uma certa demora. Mas, de modo geral, a imprensa ela percorre sim os gabinetes. É que ela vai nos caminhos mais rápidos, né? Que vai falar, por exemplo, de comunicação, vai lá com o Departamento de Comunicação, com a TV Câmara, com o cerimonial, com o administrativo, com o jurídico, com o legislativo, com todos os departamentos da casa, né? Bom, você, além de jornalista, também é professor. Você se inseriu no mundo acadêmico e estava me dizendo que hoje é mais atuante como professor e como assessor parlamentar do que como jornalista, né, Marcelo? É verdade. Como que surgiu esse interesse por lecionar e que você dá aula para jornalistas também, futuros jornalistas ou não? Eu dou aula, já dei aula para o curso de jornalismo, mas atualmente eu dou aula mais na área da comunicação, na área da publicidade e propaganda. Eu dou aula em 2 faculdades aqui da cidade, na Unimep e na Anhanguera, na faculdade, não sei se pode falar o nome aqui, mas... Pode. Enfim, já fiz o meu comercial. E também sou professor do ensino técnico do Senac Piracicaba. Eu percebi, depois de um tempo, que o diploma de nível superior não valeria tanta coisa como hoje não vale mais, muita coisa. Eu sou de uma época, Alessandra, em que para você conseguir um bom trabalho, era preciso ter o diploma de datilografia. Muita gente nem sabe o que é isso. Pois é. É uma profissão que já foi extinta, o de professor de datilografia. E muitas pessoas achavam que, com o tempo, o diploma de ensino superior fosse realmente um critério para você ganhar um pouco mais. Ainda é, mas caminha para deixar de ser. Porque hoje existem as especializações, ou como as pessoas dizem popularmente, o pós-graduação. O que é o pós-graduação? É tudo aquilo que é feito depois da graduação. E aí você tem 2 tipos de pós-graduação. O lato sensu, que é a chamada especialização, os MBAs, os MPAs, né, que são cursos de rápida duração, de 18 meses praticamente, em que você se especializa numa área. E os cursos de stricto sensu, que são o mestrado e o doutorado, que aí você tem uma carreira acadêmica adiante. Eu percebi que o meu diploma de jornalista, ele não teria muita validade. Por quê? Porque
a gente estava falando, né, que a própria justiça extinguiu a obrigatoriedade do diploma do jornalismo. Aí eu falei, poxa vida, eu tenho filhos pequenos, eu preciso pensar no futuro deles. E aí eu encontrei, depois fazendo a especialização na área de marketing, um nicho de mercado extremamente promissor, que é a área docente, né? Então eu me tornei professor. Fiz o meu mestrado, eu sou mestre em administração, com ênfase em marketing e estratégia pela Unimep, e agora estou fazendo o doutorado na mesma instituição, na Unimep, também na área de administração, com ênfase em marketing e estratégia. Isso me credencia para ser um pesquisador, para ser um professor orientador de trabalhos acadêmicos, para tentar fazer em sala de aula o que antes eu fazia através do jornalismo. Antes eu tentava ajudar as pessoas do outro lado, né? O meu leitor, o meu ouvinte. Eu fui repórter de rádio há muitos anos, eu fui presidente da Rádio Educativa, eu fui diretor da Rádio Difusora, eu fui jornalista e diretor da Rádio Alvorada, eu trabalhei no Diário, trabalhei no jornal, enfim, eu caminhei pela área de comunicação da cidade. E aí eu encontrei na área da docência uma forma de você tentar melhorar a sociedade. Como? Levando informação qualificada para as pessoas, ajudando os alunos a refletirem sobre tudo que eles veem, não aceitar tudo como verdade, né? A interpretarem também uma notícia. E esse é um papel muito empreendedor do ponto de vista ideológico meu. Eu quero ajudar a construir uma sociedade melhor. Todo mundo diz que a evolução da sociedade caminha pela educação, e é isso que eu aposto, né? Então hoje eu dou aula para jovens de 15 a 18 anos no ensino técnico, e no ensino superior eu tenho o prazer às vezes de encontrar alunos de 50, 55 anos, né? E da gente trocar informação, porque a Cora Coralina disse certa vez que feliz é aquele que aprende, né, o que ensina e transfere o seu conhecimento. Então a atividade docente é um exercício permanente de aprendizado, porque nós trocamos informações. O professor não é dono da verdade, ele precisa estudar para poder transmitir o conhecimento. Ele aprende a cada dia. Então, eu penso que a minha atuação como docente hoje, ela é mais importante do que a minha atuação como jornalista. Então, às vezes, até me esqueço que eu sou jornalista. Mas está na veia aí, não está? Está na veia, está na veia. Marcelo, só que você está dizendo, né, criar essa necessidade, a pessoa sentir a necessidade de interpretar a informação, de buscar outras fontes de informação para formar mesmo a sua opinião sobre determinado assunto, mas você também deve ter um grande compromisso enquanto professor e principalmente talvez a união de jornalista-professor, em que tudo que você fala é uma verdade para os seus alunos, né? Acaba sendo, é por isso que a responsabilidade também no Facebook é muito grande, porque a gente acaba sendo formador de opinião. E quando você posta uma frase, um pensamento, alguma coisa nesse sentido, imediatamente dezenas de pessoas começam a curtir. Então é meio um pouco preocupante. Você tem essa responsabilidade de ser um exemplo, porque você tem em sala de aula ali 50, 60, 70, eu já cheguei a dar aula para a turma de 120 alunos, não é? Iniciantes que estão descobrindo o universo acadêmico, ingressando numa faculdade, mudando um patamar da sua vida. Então, eles têm no professor quase que um ídolo, um exemplo. Mas os alunos também não são bobos, porque aquele modelo do professor que tudo sabia, que tudo, né, ensinava, já não existe mais. Então, hoje eu me deparo com alunos que eu estou ali falando, está ali no celular, mas não estão usando o Facebook. Alguns usam, é verdade. Outros dormem, né? Mas a maioria que usa ali o Facebook, o seu tablet, está pesquisando para ver o que você está falando é verdade ou não. E aí, às vezes, o aluno levanta a mão e fala, professor, eu discordo do que você está dizendo, por causa do que eu vi aqui. Então, essa é a beleza de ser professor com essa tecnologia que nós temos disponível hoje, né? Então, eu penso que eu vivo um momento muito especial da minha carreira profissional. Eu sou realizado profissionalmente, do ponto de vista político, eu exerço minha atividade com muita responsabilidade, com ética. Eu tenho valores muito fortes que eu carrego da minha família, no meu sobrenome, e que eu não empresto isso para qualquer pessoa. Hoje eu tenho critérios para aceitar trabalhar para um político ou para outro, né? Então hoje eu me dou o luxo de dizer, não, muito obrigado,
né, mas não é para mim. Então, por quê? Porque eu construí um nome ralando bastante, né? Aprendendo, caindo, levantando. E hoje talvez eu tenha maturidade para poder expor a minha opinião sem ter medo de reações. Porque ninguém é dono da verdade. Sim. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui, os ouvintes podem estar anotando, podem estar lá no Facebook questionando o que eu estou dizendo. Muita gente pode concordar, muita gente pode discordar, mas essa é a grande beleza do debate social, da democracia, da gente ter a oportunidade de trocar informações. Teve um tempo atrás que as pessoas não podiam fazer isso, né? Na época do regime militar. E hoje, Alessandra, as pessoas atrelam a ditadura ao regime militar exclusivamente, porque na nossa experiência no Brasil foi muito forte, mas nós vivenciamos outras ditaduras, né? Nós tivemos a ditadura socialista, que muita gente não fala, a ditadura lá do leste europeu, a ditadura mais recente aqui na nossa América Latina, América Central, América do Sul, a ditadura das drogas, não é? A ditadura do extremismo radical, essa guerra santa que a gente observa lá na Síria, um bombardeando o outro, eles nem sabem mais por que estão brigando, isso já está dentro do DNA deles, já nascem homens bomba, né? Uma coisa meio assustadora. Então existem outras ditaduras, e seria uma injustiça atrelar essa ditadura sempre ao regime militar, não é? Eu vejo que o regime militar no Brasil, ele foi muito severo, ele foi um momento muito triste da nossa história, ele calou a voz de muita gente, ele promoveu tortura, né? Ele fez as pessoas deixarem suas famílias, tem muita gente ainda que não foi encontrada, que foi morta e enterrada em cemitério clandestino. Essa parte da história é o nosso holocausto, é uma fase muito triste da história nacional, né? Mas nós já passamos por isso, nós aprendemos com isso. Nós estamos hoje com uma geração que não tem interesse de lembrar do passado. A chamada geração Y, ela quer resultados rápidos. Então nós temos que ter a responsabilidade de dizer, olha, não é bem assim, ó, lá atrás aconteceu isso, e saber justificar o que isso acontece, mas nem todo mundo tem essa paciência ou essa didática de poder explicar isso para as pessoas. Aí, mais uma vez, isso que você já tinha colocado, a necessidade de se apostar que a educação é um caminho, né, para a evolução do ser humano, independente da década, da fase da nossa história, seja a geração Y ou a manifestação da cara pintada, ou mesmo durante a ditadura, né, Marcelo? Porque a educação, ela promove a reflexão, né? As pessoas passam a compreender melhor, a saber os porquês das coisas, né? E não aceitar tudo como verdade. Essa é a ditadura do chefe que às vezes tem um discurso muito bonito, mas que está, pregando exatamente o contrário que sempre praticou na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E as pessoas acreditam. Então, a educação leva à informação, assim como a imprensa leva à informação. Eu penso que é o único caminho que nós temos, é investir na educação. E a educação ela tem que ser permanente e sistemática, como a saúde. Por mais que se invista, nunca será o suficiente. Nunca será. Marcelo, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Sem Muito problema. obrigada pelo bate-papo, foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu, foi uma grande honra poder falar com os meus cidadãos aqui de Piracicaba, com vocês aqui da TV, e o que precisar, estamos à disposição. Obrigada, uma ótima tarde para você. Para vocês também. E o programa Opinião fica por aqui, tenha uma excelente tarde, a gente se encontra amanhã ao vivo. Até lá, tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.